sei lá o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Francisco. Bom, o que eu trouxe para vocês aqui hoje é o seguinte, a questão 34 da prova amarela que aconteceu esse domingo, dia 2/5/2021. Prova dos praças, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar nessa questão é entender da onde saiu essa questão. Ela saiu do capítulo 4 da obra de Armando Sena Bittencourt. Para quem acompanha o Instagram do professor, @historiatoda, percebeu que o prof fez a semana maluca, semana inteira de live, né? E o sábado a revisão. O sábado, um dia antes da prova, tá? Bom, e o prof falou que poderia cair a Guerra da Independência e a Confederação do Equador. E caiu. Bom, o que isso significa? Que a vinda da família real acabou ficando de fora. Pronto. Bom, entendemos isso, tá? Primeira coisa, essa questão já caiu na tua prova, só que caiu o lado A. Vamos lá, tu vai lembrar dessa questão que o prof vai falar. Vamos lá, vamos ver se o prof consegue lembrar dela aqui direitinho. No processo da independência, quais os estados que aderiram de imediato à independência? Ou seja, quais os estados que aderiram de imediato à independência? Ela não te perguntou quais ficaram contra a independência, onde aconteceu os conflitos para unificar o Brasil, né? Não perder aquele estado, aquela região ali. Então a prova te pergunta quais os estados aderiram de imediato à independência. Então tu sabe, é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Perfeito? E o prof falou isso, tá? Tanto para os alunos do curso do prof, e o prof deixou uma diquinha ali boa no Instagram também. Se qualquer coisa, segue lá o Instagram, @historiatoda, que o prof sempre faz live, vídeos, questões, enfim. Mas vamos lá, né, professor? Para de enrolar, já passou todo esse tempo. Bom, é o seguinte. O governo brasileiro, vou ler a questão, tá? O governo brasileiro, por intermédio do seu ministro do Interior e dos Negócios Estrangeiros, José Bonifácio de Andrade Silva, percebeu que somente com o domínio do mar conseguiria manter a unidade territorial brasileira, pois era por meio do mar que as províncias litorâneas, onde estavam concentrada a maior parte da população e da força produtiva brasileira, se interligavam e comercializavam os seus produtos. Com a referência à Guerra da Independência, em quais províncias do litoral recém-formada, a esquadra brasileira teve que combater o movimento separatistas. Pronto, movimento separatista. Professor, vamos melhorar essa pergunta? Tu leu até mal isso aí. Eu acabei lendo um pouco mal, mas vamos lá. É o seguinte, ela está te perguntando quais foram os estados, né, que ficaram contra a independência. Ou seja, Dom Pedro I teve que investir com a frota naval do Império recém-formada, que não existia, porque a família real foi embora, levou tudo, limpou cofre, fez de tudo, né? E aí Dom Pedro I, logo que vai fazer o dia do fico, ele percebe, poxa, agora eu me ferrei, porque é o seguinte, eu não tenho nem a minha força armada e a minha força naval. E aí ele vai criar aos pouquinhos, tá? Com a ajuda de José Bonifácio, é óbvio. Bom, mas professor, vamos melhorar essa pergunta? Vamos lá. No processo da independência, aderiu de imediato quem? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aí, vírgula, né? Quais são os estados que ficaram contra a independência? Que aconteceu guerra? É isso que a prova está te perguntando, entendeu? Aliás, abre aspas, o prof até errou quando o prof falou que poderia cair, porque o prof falou o seguinte, que eles iam aprofundar, né? Mas eu sempre bati isso aí. E aí ficou mais fácil a questão até. Porque o que acontece, tá? Por exemplo, a prova poderia te cobrar quem atuou, né, a favor da independência, lutou contra os revoltosos em Salvador. Quem foi? Foi o Lord Crocane, né? E John Taylor na fragata Niterói. Por exemplo, a prova poderia te cobrar quem atuou e qual a embarcação responsável. Por exemplo, no Grã-Pará. No Grã-Pará, quem atuou foi John Pasquale na Bridge Maranhão. Então, oficial que está assistindo esse vídeo, presta atenção que pode cair dessa forma também a questão para nós na prova dia 23. Perfeito? Então, presta atenção. Então, a prova acabou pegando leve. Ela só te perguntou quais os estados. O grande problema é o seguinte.
Se você acompanha aqui e acompanha o Instagram do Prof, se tu não acompanha, vai lá no Instagram do Prof, @historiatoda. O Prof sempre pediu para os alunos prestar atenção na região sul do país, na Guerra da Independência. Por quê? Quando que foi a Guerra da Independência? Foi de 1822 a 1823. 1822 a 1823, durou um ano. Presta atenção agora. Se a gente reparar, cuidar a linha do tempo do Uruguai até se tornar o Uruguai independente, é o seguinte, é banda oriental. É a banda oriental. Quando a família real vem para cá, a política externa de 815 vai anexar a banda oriental ao território brasileiro. Agora a banda oriental faz parte do território brasileiro. Ponto. Não, ponto não. Porque ela, a partir de agora ela muda o nome dela e começa a ser chamada de Cisplatina. Pois então, o que a gente tem que entender? É o seguinte, até quando a Cisplatina vai ser chamada de Cisplatina? Até 828. Ou seja, até 828, a Cisplatina, o atual Uruguai, vai fazer parte do território brasileiro, é o Brasil. Então, não confunda, não foi o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul que ficou contra a independência. Claro que não. Quem ficou contra a independência foi a Cisplatina. Quem é a Cisplatina, professor? Que depois de 828 se torna o Uruguai. Ganha sua independência. Perfeito? Foi isso que aconteceu. Então, quem ficou contra não foi o Rio Grande do Sul, foi a Cisplatina. O pessoal confundiu, acreditou que a Cisplatina, sei lá, era o Uruguai, por isso que algumas pessoas acabaram errando ela. Se tu não errou, parabéns. E se tu teve essa visão, parabéns mais ainda. Então, galera, o gabarito da questão é Bahia, Maranhão, Grã-Pará e Cisplatina, tá bom? Alternativa C, tá? Olha só, alternativa A, Santa Catarina, não, né? E Pernambuco também não, Pernambuco não. Deixa eu ver, a alternativa E, Bahia, Rio Grande do Sul, deixa o prof vir aqui pra cima, Grã-Pará e Cisplatina. Poxa, a única coisa que tá errada é o Rio Grande do Sul. Poderia ser a alternativa E se não tivesse Rio Grande do Sul. Bahia, Grã-Pará e Cisplatina. Tá faltando algum estado? Tá faltando algum estado, mas... Enfim, se não tivesse a alternativa C e se te retirasse o Rio Grande do Sul, a alternativa correta seria a letra E. Mas não esqueça, o gabarito é a alternativa letra C. Bahia, Maranhão, Grã-Pará e Cisplatina. Galera, se o vídeo te ajudou, te inscreve aí no canal, compartilha, deixa teu like para ajudar esse projetinho aqui, tá? Ó, um beijão, bons estudos e até mais. Logo em seguida vem a outra questão aí que o prof vai corrigir, tá? Tchau!